Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim, vocês já me conhecem aqui toda semana. A gente traz um assunto novo do seu interesse de toda a sua família. O assunto dessa semana muito pertinente, que ainda permeiam muitos mitos e muitas verdades. Se fala sobre estética, sobre saúde. E eu estou falando do tema sobre cirurgia bariátrica. Para estar falando comigo aqui sobre esse assunto, eu convidei o renomado cirurgião bariátrico, Dr. João Sucupira. Muito bem-vindo, doutor, aqui ao espaço da Dr. Play pela primeira vez. Já agradeço por ter aberto um espaço na sua agenda para estar aqui conversando com a gente, esclarecendo muitas dúvidas. É um prazer enorme, Heloísa, estar aqui com você hoje. É sempre bom aproveitar as oportunidades para falar de cirurgia bariátrica, obesidade, seus tratamentos de forma correta, porque a obesidade ela estimula um mercado, uma economia muito grande no mundo, e isso às vezes desvirtua as pessoas do tratamento correto e faz com que elas achem que é fácil emagrecer. E emagrecer com saúde não é fácil. Doutor, eu vou me comportar aqui exatamente como aqueles pacientes que chegam no seu consultório e fazem aquelas perguntas que não é boba, né? Não é tão óbvia, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, e é super importante esclarecer, inclusive para não aí fomentar as pessoas a irem procurar o pai Google, né? Ou o chat GPT, que hoje as pessoas têm informação na palma da mão e tomam aquilo como verdade, o que é extremamente perigoso, na verdade. Muito. E a, hoje a gente tem a falsa ideia que qualquer pessoa pode emagrecer, basta querer, e não é dessa forma. As pessoas perdem muito tempo e às vezes a saúde tentando emagrecer de forma individual, e aí muitas vezes tudo dá errado e o paciente demora muito a procurar ajuda e nenhuma dúvida é boba, na verdade, porque se eu tenho uma dúvida é porque eu não sei. E se eu não sei, é importante saber. Verdade. E antes da gente começar, pessoal, eu queria convidar todo mundo a se inscrever nos nossos canais. No YouTube a gente tá como Dr. Play Saúde, no Instagram @Dr. Play, o nosso site de notícias, o drplay.com.br, que diariamente é atualizado com notícias sobre saúde. Sei que o Dr. João, ele é bastante conhecido nas redes sociais dele, inclusive ele é um precursor, na verdade, das redes sociais na área dele. E até a gente estava aqui conversando nos bastidores, enquanto ninguém fazia, ele já estava lá levando informação útil de qualidade para todo mundo. Mas deixa eu aqui passar o arroba dele para quem ainda não segue, é o arroba DR, né, de Dr. João Sucupira. E aí, deixa eu apresentar aqui um breve perfil, porque ele tem uma biografia imensa, extensa e crescente, mas eu vou tentar aqui dar uma resumida. Dr. João ele é formado em medicina pela UFPB, é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, também de videolaparoscopia, cirurgião geral, pós-graduado em cirurgia bariátrica e metabólica, tem capacitação também em robótica pela Rede Dó, é preceptor de residência de cirurgia no Hospital Municipal Santa Isabel, cirurgião geral, preceptor de residência de cirurgia geral do Hospital Universitário. Enfim, gente, ele tem aqui muitas certificações, senão eu passaria aqui o resto da manhã aqui falando sobre tantas capacitações e aperfeiçoamentos e novas, tudo envolvido no ramo da metabologia, cirurgia bariátrica, cirurgia digestiva. Mas o assunto de hoje é cirurgia bariátrica. Eu queria começar lhe perguntando, doutor João, como é que o senhor entrou nesse meio? O que é que lhe motivou a estar dentro dessa especialidade da cirurgia digestiva, que não é todo mundo que faz, e a bariátrica? Tá. Não tenho parentes médicos. Meus pais não são médicos. Hoje a minha irmã é médica, mas eu me formei primeiro. Eu tenho um primo também que é médico, mas é meu contemporâneo. Então não tive inspiração nenhuma para ser médico. Eu fiz porque eu, eu queria. A cirurgia também veio por escolha. Depois do, eu não tinha ideia com que eu trabalharia na época. Eu já sou formado há mais de 20 anos. Eu me formei em 2003, então tem 22 anos que eu sou formado. E quando eu comecei a residência de cirurgia, naquele tempo eu queria fazer cirurgia plástica. Mas no hospital que eu fiz minha residência de cirurgia geral, que era um hospital do SUS, era o hospital do Rio de Janeiro que tinha um programa de cirurgia bariátrica. E
a cirurgia bariátrica possivelmente é a cirurgia mais transformadora da medicina. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, uma mulher, sobretudo, ela vai ajustar uma curvinha, a barriga vai deixar reta, a mama vai levantar, só isso. E já tem um impacto muito grande na vida dessa pessoa, né? Imagina você ter 200 quilos, ser invisível, não ter emprego, não conseguir uma roupa que você gosta, ser discriminado na rua e de repente você vira uma pessoa normal, que é paquerada, que consegue trabalho, que consegue ter uma vida social. Então, será que a mudança que a cirurgia plástica proporciona é maior do que o que a cirurgia bariátrica faz? Só que é um tratamento incompreendido, que as pessoas, por desconhecer, não falam da forma correta, para não dizer falar mal, afastam os pacientes que precisam da cirurgia do tratamento. No Brasil e no mundo, a gente só opera 2% ou menos de 2% dos pacientes que precisam de cirurgia porque tem medo, porque são desestimulados, porque não tem acesso, porque a cirurgia é cara, porque no SUS começou a acontecer hoje. Obesidade é uma doença que tem CID, quer dizer, foi classificada como doença em 2013. Antes ninguém achava que era doença, achava que era uma característica, como seu cabelo é castanho, como a cor da sua pele, e não é assim. A obesidade é a doença crescente de causas evitáveis que mais mata no mundo. Então é muito importante falar desse assunto, é muito importante tratar as pessoas que precisam, porque só quem sofre, e sofre muito, é quem tem a doença e muitas vezes quem trata dela. Doutor, se o senhor, de uma maneira geral, pudesse passar um panorama desses perfis, né, de pacientes, geralmente eles vêm, né, de uma outra indicação, de um outro médico, ele vem por vontade própria, ele vem por questões de saúde Geralmente eles estética, não vêm. não vem. Vários pacientes meus dizem que estão ali, mas já marcaram a consulta 5, 6, 10 vezes e desistem. Vários pacientes meus dizem que nunca pensaram em fazer a cirurgia porque achavam que era admitir um fracasso. Entendeu? Porque a pessoa associa o tratamento ou o emagrecimento a uma vitória e que a vitória é da pessoa e não é. Se eu tenho uma doença, eu tenho tratamentos. Entende? Então, é a mesma coisa de você ser hipertensa e eu dizer, vá curar sua hipertensão sozinha. Vá para casa, descubra o jeito e se trate. Entendeu? E aí você não consegue, volta para mim, triste, se sentindo sabotada, no fundo do poço. Então, as pessoas só me procuram nas últimas. Outra coisa, sempre elas são desestimuladas a fazer o tratamento. Então, por exemplo, você foi avaliada, existem critérios muito rígidos para indicar cirurgia. Então, quando o médico indica uma cirurgia bariátrica, não é a opinião dele, é o que está no livro, é o que foi descrito medicamente, tá certo? Não é o que ele acha. E Uhum. aí a pessoa vai para casa, começa a fazer os exames, o pai, a mãe, o esposo, o amigo dizem: não, você não precisa disso, vá fazer dieta e atividade física. E aí o paciente some. Alguns voltam depois de 2 anos, mais obesos, mais doentes e procuram tratamento. Outros não voltam. Outros chegam tristes, dizendo que foram desestimulados. Enfim, é uma peneira muito grande para o paciente chegar à cirurgia e só depois que ele opera, só depois que ele tem resultado é que ele diz que devia ter feito a cirurgia antes. Então se fala muito pouco sobre esse assunto. Os pacientes são muito discriminados, as pessoas são muito ignorantes no assunto, entendeu? Só pensam em si e, na verdade, o grosso das pessoas não perde peso fácil. Você perde peso fácil De jeito nenhum. e você nem precisa. E aí, só ainda reforçando esse assunto que o senhor trouxe, então, quando eles chegam e se sentam na sua frente, já se sentindo ali fracassado, é como se ele já tivesse tentado de tudo, não conseguiu e está ali como se fosse a última etapa, Uhum, é aquele último suspiro para uhum. realmente dar certo. E deveria ser assim ou não? Não, Não, não. não precisa Veja chegar a só, esse ponto. nos Estados Unidos, grandes empresas monitorizam o peso dos pacientes. Quando eles passam do IMC 35, a empresa liga para o seu funcionário e manda ele fazer cirurgia, tá certo? É assim Hum, que funciona. Então, no Brasil,
quase ninguém fala sobre esse tratamento. Ou quando fala, fala de forma ignorante. Entende? Nos bastidores, o senhor até me trouxe uma informação nova sobre essa questão do nível de obesidade que saiu agora recentemente, há 2 meses Sim, atrás. não é o nível. É sobre as novas diretrizes brasileiras de indicação de cirurgia bariátrica. Porque quando um médico ele indica a cirurgia, ele indica baseado no consenso do que é certo e de quem deve fazer aquela cirurgia com segurança. Tá? E o que Uhum. a gente tem visto com o passar do tempo, e se faz cirurgia bariátrica há mais de 50 anos, não é uma coisa nova, não é uma coisa que está se experimentando, é que quanto mais precocemente eu trato, melhor. Então, às vezes dizem assim: ah, você é muito novo para fazer cirurgia bariátrica. Se tiver indicação, é para fazer. Quanto menos obesidade eu tiver, melhor. Então, as pessoas acham também que tem que fazer bariátrica só quem tem 300 quilos. Não é assim. Quem tem o IMC maior que 30 pode fazer cirurgia bariátrica. Não sei se já chegou também esse perfil de paciente e dizer assim, doutor, eu tava, vi não sei aonde, enfim, tava ganhando até um pouco mais de peso para poder chegar ao nível de fazer a bariátrica. Ainda chega esse tipo de paciente, de ganhar peso para Então, procurar um ainda cirurgião. chega, mas esse paciente é para ser desencorajado. Pelo seguinte: se o paciente não tem IMC para bariátrica, e hoje em dia, quem tem IMC maior que 30 tem indicação, certo? Ele deve fazer tratamento clínico medicamentoso. Da mesma forma, e quando as diretrizes foram lançadas, essas novas diretrizes, foram também aprovadas 3 novas técnicas cirúrgicas como tratamento. Então, da mesma forma que o tratamento cirúrgico está avançando, o tratamento clínico medicamentoso também está. Existe um estardalhaço enorme sobre novas medicações que eles prometem que funcionam igual a cirurgia bariátrica, mas não funcionam, tá? Que também são muito boas para quem tem indicação. Só que o que as pessoas querem? Querem ir na prateleira do supermercado, da farmácia, comprar o remédio e ir para casa tomar. Ninguém quer ser acompanhado pelo médico, ninguém quer ser acompanhado pelo Processo. nutricionista, pelo psicólogo e precisa. O fracasso é justamente pela falta de tratamento correto. Mas as pessoas seguem fracassando ou por achar que esse investimento, isso é um investimento, não é uma despesa, não é importante, ou por querer simplificar e trazer para si de novo a responsabilidade do emagrecimento, que isso também não é correto, tá? Nenhuma doença deve ser tratada pelo doente, ela tem que ser tratada pelo profissional de saúde. E quando eu digo pelo profissional de saúde, não é só o médico, é o psicólogo, o educador físico, é o cardiologista, o endócrino. Obesidade, ela tem raízes em várias especialidades. Então, não sou só eu que trato. E aí existe um grande ciúme do endócrino, do nutrólogo, de pessoas que acham que é uma doença para eles tratarem, e aí é onde está o erro, porque eles pegam pacientes que não têm indicação de tratamento clínico, têm indicação de tratamento cirúrgico, aí querem fazer um estardalhaço e dizer assim: ah, vou fazer uma mágica em você e você vai ficar magro e vai dar certo. Sabe o que acontece? Não dá certo. Então, quando existe cirurgia, é porque o alcance da perda de peso para aquela pessoa tem que ser maior. Só quem perde mais de 30% do excesso de peso é cirurgia. Não existe remédio ainda que faça isso. E aí eu já lhe faço outra pergunta. O que é que você acha se eu disser assim: olha, Heloísa, você vai fazer uma cirurgia, vai perder o excesso de peso, vai ficar claro, fazendo dieta, atividade física, que isso é para todo mundo, para quem tem obesidade e para quem não tem. Ou eu vou te dar um remédio que você vai ter que tomar todo dia ou toda semana, para sempre. Você vai ter que comprar esse remédio, vai entrar na sua despesa mensal para sempre, porque o tratamento medicamentoso é a outra verdade que as pessoas escondiam, achavam assim: ah, eu vou tomar remédio 2 meses, 6 meses, e vou ficar bom, e vou tirar o remédio e vou ficar magro. E não é assim. Obesidade é doença crônica, então se é crônica, não tem cura, e se não tem cura, tem que ser medicado o resto da vida. Então, o Uhum, tratamento é para o resto da vida e não é culpa da pessoa nem do médico e não é uhum, fracasso do tratamento, é porque é para ser assim. E aí, é, querem vender a ideia de que é melhor você tomar um remédio pelo resto da vida para ter um resultado parcial e não completo uhum. e ter um custo
para o resto da vida do que você fazer um procedimento quando tem indicação e ter uma vida relativamente mais simples e mais sem gasto. Só que, o que é que acontece? A economia do emagrecimento, como é que se diz? O mercado do emagrecimento. Fazer uma cirurgia não gera uma economia, mas vender uma medicação gera economia do laboratório, de quem prescreve, de quem vende, de quem distribui, entendeu? Uhum. Então, existe isso, essa ideia por trás, que é muito forte, que ninguém fala e que as Precisa ser, pessoas. precisa Precisa ser ser. colocado na mesa. Aham, precisa. Doutor, quando esse paciente chegar lá, ele já está na sala de recepção, pela primeira consulta ali, já querendo até voltar para casa, muitas vezes. Não sei o que é que eu estou fazendo aqui. E aí, Uhum. quando ele entra, eu tenho certeza que o senhor, né, pelo seu histórico aí, mais de 2 décadas atendendo, como é essa jornada? Porque é uma É uma jornada, jornada. não é do dia para a noite. Eu sei que É. muitos pacientes hoje em dia, o perfil dele é completamente diferente do de antigamente. Ele já pesquisou muito, ele já leu muito, ele até chega querendo saber mais do que o próprio médico, muitas vezes, já sabendo, olha, Sim. o senhor vai fazer isso, isso e isso, e até Aham. causa um estranhamento. Mas como é esse processo? Porque acredito que tem muita gente assistindo e quer tirar essas Tá. dúvidas. Como é ser atendido? Como é a primeira consulta? Como é aquelas avaliações, a anamnese, Tá. até chegar a esse processo da Tá. cirurgia? É um caminho, né? Sim. Deixa eu lhe falar. Os melhores médicos têm uma taxa de conversão entre consulta e tratamento de 30 a 40%. Então, muita gente desiste no meio do processo, muita gente marca a consulta várias vezes e nem vai, porque é desestimulado a isso por familiares, pelo ambiente dessa pessoa, entendeu? Então, na maioria dos casos, o paciente que eu recebo é o paciente que já fez todo tipo de tratamento e não deu Meu certo, Deus. porque foi mal orientado, tá? Esse paciente, ele às vezes também não vai porque acha que eu tenho uma sala de cirurgia por trás da minha sala que eu vou levar ele a operar a força. E não é assim. Eu só opero quem quer se tratar. Se o paciente não quer, não muda nada para mim. E essa escolha é do É do paciente. paciente, é Senhor- ele que me procura, é ele que quer. Antes, no começo, quando eu comecei a trabalhar com obesidade, eu ficava muito triste, desanimado, achando que o problema da falta de conversão era meu, mas não é. É do ecossistema desse paciente, entendeu? Que desestimula ele a ser tratado, tá? Uhum. E é muito ruim alguém operar à força. Já, por exemplo, já aconteceu também que familiares levaram pessoas que não queriam fazer cirurgia. E quando eu perguntei, você quer fazer? Que eu via na cara que a pessoa estava ali, obrigado. A Uhum. pessoa dizia não. Eu digo, então, essa consulta não tem propósito, porque você precisa querer. Antes de Entendeu? mais nada, né? Aham. Quando um dia ele entender que ele precisa, se ele realmente precisa, aí a gente trata e aí tudo dá certo. Se Agora, não tiver outra complicação até lá, né? exatamente, exatamente, que é outra coisa importante que você falou. As pessoas não operam por medo de ter uma vida pior. E, na verdade, elas vão ter uma vida melhor, elas vão viver mais. Quando a gente faz cirurgia bariátrica, a gente vive pelo menos 10 anos a mais do que viveria. E as pessoas acham que vão operar para morrer, por exemplo, e não é assim. É bom a gente usar esses termos bem Sim. diretos, porque é a ideia das pessoas. E aí existe uma jornada, várias avaliações, psicólogo, nutricionista, endócrino, cardiologista, É uma pneumologista. equipe, A né? gente Muito só próximo. opera quem está muito bem estudado, quem tem realmente indicação de fazer a cirurgia. E muitos colegas com ciúme acham assim que a gente opera muito ou que a gente opera pessoas que não têm necessidade, mas a gente só opera 2% das pessoas que têm indicação hoje em dia. E pela diretriz é para a gente operar muito mais gente, porque o IMC baixou de 35 para 30. Então, abrange muito mais gente Uhum. esse tratamento, justamente porque o tratamento funciona muito Uhum. e bem. Agora, como todo tratamento médico, tem aqueles pacientes que têm percalços no caminho que a gente tem que tratar. Então, não é infalível, como tudo que o Uhum. ser humano faz não é infalível. Mas que estatisticamente é um tratamento que tem um sucesso espetacular, verdade. Doutor, a gente sabe que as novas tecnologias, principalmente na saúde, parece que elas chegam primeiro. Então, toda época sempre tem uma novidade.
Agora, né, 20 anos depois de quando o senhor começou a trabalhar nessa área, como é que foi essa evolução até para passar quem está nos assistindo, né, ter certeza da segurança no tratamento, né, das Tá, novas evoluções? Existem vários tipos de cirurgia. tá. Acredito que tenham indicações específicas para cada tipo de paciente também, né? Pois bem, a cirurgia bariátrica, como eu falei, já existe há bastante tempo, certo? 50 E anos, né? mais Muito ou tempo. menos 50 anos. Mas ela foi sistematizada, o tratamento foi sistematizado sobre o que fazer para cada pessoa, se a cirurgia funciona para A ou para B. E, na verdade, hoje a gente extrapola a obesidade, a gente trata diabetes, hipertensão, gordura no fígado. A gente não trata só obesidade com essa cirurgia. Então, é como se fosse um comprimido que trata várias doenças ao mesmo tempo, entendeu? E aí essa cirurgia hoje, quem trata isso com seriedade, existem órgãos regulatórios no Brasil e no mundo, certo? Aqui no Brasil é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, o cirurgião que ah, tem um crivo de qualidade, ele tem que ter o nome dele lá no site da sociedade, tá certo? E existem outras coisas que esse órgão ele confere. Existe certificação em saúde, que eu acho que você sabe o que é isso, né? Que os Uhum. hospitais são certificados, clínicas, médicos. Existem vários critérios para você aferir se aquele médico é credenciado para fazer o que ele faz ou não, tá? E quando a gente fala de cirurgia, cirurgia do aparelho digestivo, um doutor que bota a lojinha dele na rua, o consultório dele, para fazer isso, ele tem que ser bem credenciado. Não é uma pessoa assim que se formou e foi fazer aquilo. E Uhum. aí, esse paciente, ele vai ser muito bem estudado antes de fazer a cirurgia, para que a cirurgia ideal para ele seja escolhida. E aí entra outra coisa controversa que é em se falando em emagrecimento, as pessoas querem escolher seu tratamento. Elas querem escolher se vão fazer, se vão tomar medicação ou fazer cirurgia. Se forem fazer cirurgia, que cirurgia elas vão fazer, baseados na amiga que fez a cirurgia e não nas doenças que ela tem. Achando, por exemplo, que vai ter uma cirurgia é, mais drástica e outra menos drástica, isso não existe. Existe o paciente mais doente e menos doente e a cirurgia para tratar as doenças que aquela pessoa tem. E a gente Uhum. estuda muito tempo, pelo menos 12 anos, para escolher isso. E a pessoa que não estudou nada, chega, senta a bunda no consultório e quer escolher a cirurgia dela. Isso é E comum. muito comum, entendeu? Porque, inclusive, faz o tratamento, mas tendo um medo parcial. Ela diz que faz tal cirurgia, mas não faz a outra, entendeu? Porque acha que uma é mais drástica, eles usam o termo agressivo, que uma Uhum. cirurgia é mais agressiva do que a outra, tá certo? Uhum. E aí, isso não existe, tá? A gente indica a cirurgia que vai ser melhor para a pessoa e não pior. E normalmente, quando o paciente segue a indicação do médico, tudo dá certo. E aí, só falando um pouco um gancho sobre complicações, que você Essas estava falando de intercorrências, né? segurança em cirurgia. Uhum. Pois bem, você tem filhos? Tenho. Seu parto foi cesárea ou normal? Cesárea. Pronto. Então, quantas cesáreas? Uma. Você fez uma cirurgia que é 25 vezes mais arriscada do que uma cirurgia bariátrica. E isso não fui eu que inventei. Isso existe em dados estatísticos. A chance de ter complicação cirúrgica no pós-operatório de uma cesárea é 5%. Quer dizer, 5 de cada 100 cirurgias podem ter uma complicação, e as Hum. complicações de cirurgia são as mesmas: sangramento, infecção, trombose, morte, entendeu? Então, quem Uhum. faz uma cesárea e quem faz uma bariátrica está sujeito a essas coisas todas. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica por uma equipe treinada em fazer isso, a chance de ter uma complicação é menor que 0,2%. 2 em 1.000 cirurgias podem complicar. Então, Aí, é 25 vezes maior. eu até lhe trago uma pergunta, porque o médico e toda a sua equipe competente, que o senhor já trabalha com sua equipe há bastante tempo, vocês têm um grande grau de responsabilidade até certo ponto. Mas paciente pós-cirurgia tem um período ali de alta e vai para casa, mas ele precisa fazer o seu dever de casa para que, de fato, a cirurgia Precisa. tenha sucesso. Perfeitamente. E a partir daí, até que ponto eles se comprometem para esse sucesso do tratamento? Isso é muito difícil, porque
veja bem, a cirurgia não é um fim, ela é uma ferramenta. Se eu lhe dou um computador, você pode usar ele bem ou mal, concorda? Pode saber aproveitar o máximo daquilo ou pode saber só ligar e desligar. Então, a cirurgia é uma ferramenta, a informação necessária para usar essa ferramenta a gente dá. Só que tem vários conceitos errados que fazem o paciente se distanciar da equipe, porque a responsabilidade do tratamento não é do médico, é da equipe. Endócrino, nutricionista, psicólogo, eu, certo? E Uhum. sempre eu friso, é equipe, não é cirurgião. E aí, por exemplo, você fez a cirurgia, começou o acompanhamento, aí você chegou no seu peso ideal, você chegou na condição que você mais sonhava. Aí você acha que ficou boa da obesidade. E Que aí tá curada, né? desaparece. Uhum. E aí vai se distanciando dos exames, porque não sente nada, não faz mais a dieta. O ambiente da pessoa Ele que se dá tem alta, né? o ambiente da pessoa que tem o peso normal é mais sedutor do que o ambiente do portador de obesidade, porque quem tem obesidade não é visto, não é chamado para festa, não sai à noite, não vai para show, não vai jantar fora. Quando você passa a ser paquerado, convidado, você vai deixando de lado o seu tratamento. Entendeu? Então tem a sedução mesmo própria do mundo de quem começou agora a aproveitar a vida, que também é boa e que também é importante, mas não é só isso, entendeu? E essa pessoa foi abandonando o que ela tinha se comprometido em fazer, porque todos esses pacientes, antes de fazer a cirurgia, eles se comprometem em realizar tudo. Uhum. Tem aquele paciente que opera, volta com 15 dias e também não volta nunca mais, entendeu? Uhum. E normalmente o paciente que fala mal da cirurgia, que tem um resultado ruim, é esse paciente. O paciente que faz tudo que a gente manda, você não sabe nem que é paciente, entendeu? E é o correto, tá? E aí, até pegando também esse gancho, e aí ele vai abandonando aos poucos, né, a vida fitness, a alimentação saudável, e daqui a alguns meses volta tudo de novo. E É, ele, daqui a alguns anos. alguns anos, tem um reganho aí de peso, e Que aí não é todo até, mundo também, já mas até tem. ouvi alguns que disseram assim, ah, a cirurgia não deu certo. A Ele cirurgia joga dá a certo. culpa para a cirurgia. É comum também os Isso pacientes é comum, voltarem Heloísa, desse isso é jeito. comum em tudo na vida, né, não? No casamento, ah, foi ele A que culpa foi dele. foi dele, né? Em tudo, em relacionamento, em trabalho. Não, a Aham. culpa é do meu chefe, entendeu? Então, isso é comum do ser humano, não é o comportamento em relação à cirurgia, é o comportamento da humanidade, entendeu? E, é, O que é que esse médico faz? Ele pode fazer uma nova cirurgia, doutor. Em alguns casos não é mais então, aconselhável. vamos lá. Se eu fiz a cirurgia, cheguei no peso, depois fiz tudo errado e engordei, a chance de eu fazer uma nova cirurgia, por exemplo, e isso tudo acontecer de novo é enorme, entendeu? Então, o que a gente tenta quando o paciente teve sucesso e depois teve reganho, é fazer com que ele volte a uma rotina saudável. Outra coisa importante, um conceito importante: rotina saudável não é uma rotina radical, que eu vou viver só comendo folha, que eu vou viver treinando todo dia, 3 vezes ao dia. É um meio termo, é que eu vou, sei lá, 3 vezes na semana, que de segunda a sexta eu não bebo, que eu como o que é correto comer. E hoje todo mundo sabe É quando está comendo certo e quando está comendo errado. Então é pedir o que se pede a qualquer pessoa, entendeu? Não criar um é novo hábito, né? perfeito. Não é assim, comer coxinha de segunda a segunda, tá entendendo? E aí, normalmente, os pacientes que têm reganho são sobretudo aqueles pacientes que bebem, entendeu? Hum, Bebida alcoólica é a principal causa de reganho, tá certo? Porque é hum. muito calórico, é líquido, então eu bebo e tomo ali muita caloria num volume pequeno e engordo, tá? Então a maior causa de reganho de peso pós-cirurgia é bebida, tá? Doutor, a gente sabe que todos os nossos comportamentos, obviamente, eles são influenciados pela nossa mente, pelo poder da nossa mente. E aí tem todo esse trabalho, eu sei que tem todo esse trabalho multidisciplinar, o senhor falou algumas vezes aí, sempre tocando no assunto do psicólogo, mas eu queria
entrar um pouco mais nesse assunto no sentido de, se essas pessoas, elas realmente, durante toda essa jornada, né, da primeira consulta até chegar a uma sala de cirurgia e até no pós também, principalmente no pós, se ela não tiver essa mudança de pensamento, até usando uma expressão muito popular que as pessoas falam, tem um pensamento de gordo. Não sei se o senhor já ouviu Isso é um falar isso. escudo para não querer mudar, Então, entendeu? esse acompanhamento psicológico, ele faz Fundamental. total diferença, né? Fundamental e muitas vezes no pós-operatório, quando a gente sugere que uma pessoa precisa voltar para o acompanhamento psicológico, ela se ofende, porque ela Sim. acha que não precisa. Ela acha que você está criticando ela e não sugerindo uma coisa impessoal de um tratamento de saúde, entendeu? Uhum. Então, até nisso, a abordagem deve ser cuidadosa, porque se você só mandar e não explicar porque a pessoa precisa ir, a pessoa vai se ofender e não vai. Uhum. Agora, felizmente, muitos pacientes que são bem orientados, que a gente faz o acompanhamento da forma correta, eles próprios identificam o que precisam e chegam já pedindo para voltar para o psicólogo porque estão precisando, entendeu? E isso, infelizmente, é raro, mas acontece também. Em relação a essas canetas, né, emagrecedoras, a gente está sendo bombardeado na mídia o tempo inteiro, chegou no Brasil, aí tem indústria brasileira que já vai começar a fabricar, enfim, agora tem uma gama de variedades. E, obviamente, que não está acompanhando, né, essas pessoas não estão procurando muitas vezes um profissional de saúde adequado, enfim, como é que o senhor enxerga todo esse bombardeio agora dessa disponibilidade, dessa facilidade de adquirir essas canetas? Na verdade, nada mudou, tá? Sempre foi fácil ter acesso a medicações e a outras substâncias emagrecedoras. As pessoas sempre querem se automedicar. Essas medicações realmente elas funcionam melhor do que o que tinha há 10 anos atrás, verdade. Mas não substituem, por exemplo, quem tem indicação de cirurgia ter que operar. São caras e muitas pessoas querem usar, por exemplo, por um mês e achar que vão ficar curadas da obesidade ou que vão perder todo o peso que precisam. São usadas para fins estéticos, então quem na verdade está usando essas medicações é quem quer perder 5 quilos, 3 quilos. E quem precisa perder 5 ou 3 quilos não precisa de remédio, tá certo? É, são estimuladas o uso, porque, como eu já falei no começo, existe um mercado, uma economia que gira em torno dessas medicações. Então, assim, elas são. é, as promessas são muito maiores do que o que na realidade elas oferecem, tá certo? E, como, por exemplo, outra coisa importante, o tratamento da obesidade, como eu falei, é multidisciplinar. Tem gente, por exemplo, Heloísa, que precisa de cirurgia e caneta. Um tratamento não exclui o outro. O que importa é o resultado. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem 300 quilos, ele, infelizmente, é um paciente que vai ter muita dificuldade para chegar na condição ideal dele, ou não vai chegar. Mas, digamos que ele perde 150 quilos, a vida dele já vai ter um ganho espetacular. Então, a gente precisa evitar que as pessoas cheguem numa obesidade grave, estimulando elas a ter o tratamento correto, não ridicularizando, fazendo chacota ou estimulando elas a elas próprias, dentro de si, procurarem a resposta do tratamento, porque isso também não é dessa forma que é feito, entendeu? E aí a gente vai começar a mudar uma consciência social, porque essa consciência não é minha nem sua, é da população geral. Outra coisa também que queria que o senhor comentasse, a gente daqui a pouco está se dirigindo para o fim, mas eu tenho algumas perguntas ainda, é sobre essa questão da suplementação. Nós, né, pessoas normais, que ninguém na verdade é normal, mas que temos aí, tentamos manter uma vida Pessoas que não saudável, têm obesidade. não tem obesidade, né? A gente tá, vez ou outra, tendo que suplementar. É ferro, são as E tá certo. vitaminas. E as pessoas com obesidade que enfrentam a cirurgia e passam, muitas até dizem, né? A gente vai ficar refém da Fica, suplementação. Então, como é que o senhor pode falar sobre esse assunto? as necessidades são as mesmas, certo? O nome vitamina se refere a uma substância que meu corpo não produz, certo? Então isso tem que vir de fora, seja de dieta, seja de suplemento.
A dieta, hoje em dia, dificilmente é capaz de fornecer todas as vitaminas e micronutrientes que eu preciso. Ou porque eu não vou ter acesso. E existe um termo hoje novo que chama deserto alimentar. Deserto alimentar é uma região, por exemplo, um bairro, uma cidade distante, em que você não encontra o alimento necessário para a pessoa ter saúde. Tô Entendeu? ouvindo essa Não expressão. encontra carne, não encontra Aham. vegetais, porque a comida acessível hoje são esses alimentos ultraprocessados, que Uhum. são empacotados, que não estragam, que não. Então, é mais fácil achar aí num mercadinho uma salsicha, um biscoito, um cuscuz, Uhum. do que um alface, uma banana, 1 quilo de carne ou do que quer que seja. Então, Uhum. infelizmente, o mundo está caminhando para ter áreas, e isso já é real, isso não é o futuro, de gente que não tem acesso ao alimento que precisa. Uhum. E isso aí faz a pessoa engordar? Faz. Mas engordar com um déficit nutricional. E isso Uhum. existe também. Porque também, antigamente, a gente associava obesidade à saúde, à supernutrição. E não é isso. A gente tem gente desnutrida obesa. E aí, o que acontece? Era até Este bonito, né? Ver as crianças, as mães antigamente, quanto mais querendo que eu. gordinha, Aham, melhor, e né? isso é péssimo, tá? E aí, é, todo mundo precisa de dieta orientada e precisa muitas vezes suplemento. Eu tomo de vez em quando vitamina D, B12, ferro, quando é direcionado pelos exames. E aí, Uhum. por exemplo, às vezes, uma pessoa como você, que não tem visivelmente uma doença, nunca fez, não estou dizendo que é você, mas nunca fez um exame de sangue na vida e não sabe nem se precisa fazer alguma suplementação. Agora E eu tô aí, fazendo várias, pronto. inclusive. Mas aí, quando faz um exame, vê que precisa. Faltando Então, tudo. pronto. Então, e nem tem obesidade, por exemplo, e nem fez bariátrica. Então, o que é a diferença? É que eu pego uma pessoa que antes não fazia uma polícia da saúde dela e depois da cirurgia ela passa a fazer, e aí a gente passa a orientar essa suplementação. Então, Uhum. o que se pede à pessoa que fez cirurgia é o que se pede hoje a você, a mim, a qualquer pessoa, é que faça exames de rotina, que faça um check-up e que cuide das coisas que precisa cuidar, porque Uhum. também a cirurgia é para tratar obesidade. Ela não vai tratar outras doenças, sei lá, que vão aparecer da tireoide, outras Uhum. coisas que não têm correlação direta com a obesidade, que você vai precisar também se medicar. Doutor, quando a gente começa a analisar o cenário atual, né, inclusive as pessoas estão vivendo mais, também estão consumindo também muito mais comidas rápidas, como o senhor já falou, fast food, enfim. Consequentemente, o senhor até falou aqui também a questão dos 2%, né, que se opera, então é um número ainda relativamente muito pouco, e obviamente vai se precisar, vai carecer aí de mais profissionais qualificados como o senhor atuando no mercado. E aí eu sei que o senhor é preceptor, enfim, da universidade. Como é essa formação desses novos cirurgiões? Muita coisa dentro da universidade mudou de 20 anos para cá. Como é a cabeça desses novos médicos que só aqui na Paraíba, inclusive, todo ano, juntando todas as faculdades, se coloca no mercado cerca de 1.000 novos médicos. Óbvio que nem todos ficam aqui, né? Voltam para as suas cidades de origem, mas eles estão buscando essa área da cirurgia digestiva, bariátrica. Como é que o senhor enxerga esse novo mercado agora? Então, quando eu me formei, na época, o critério mais comum para você escolher uma especialidade, uma carreira, era o que você gostasse, que tivesse aptidão, porque também naquela época havia espaço para qualquer profissional médico trabalhar livremente. Hoje em dia, a oferta de cursos de medicina é muito alta e não existe ah, alguma coisa que faça com que quem faz a graduação seja, como é que eu vou dizer, que haja uma escolha natural de quem teria aptidão para fazer aquilo ou não, e é necessário. As pessoas também têm uma visão muito errada que medicina é um trabalho glamuroso, que é prazeroso, que traz riqueza. E hoje o que acontece não é isso. É um trabalho muito duro, pouco reconhecido,
pouco remunerado, que a hora trabalhada é muito baixa. Então, para você ter uma remuneração, por exemplo, que você considera condizente com o esforço que você fez, com, sei lá, a mensalidade que você pagou no curso, você tem que trabalhar muito mais do que muita gente. E antes também havia espaço para essa pessoa trabalhar mais se ela quisesse, e hoje nem ela querendo tem. Então, o que o médico muitas vezes escolhe, e é estimulado a escolher, porque quando a gente vê rede social, o que mais a gente vê é coach de médico, venda sua consulta, faça um funil de pacientes. Então, muitas vezes o médico está mais interessado em criar gente para atender, para gerar receita, do que, na verdade, tratar uma doença ou melhorar a vida de alguém. E aí, isso infelizmente é uma realidade, tá? Os médicos, por exemplo, da minha geração, não experimentaram isso como as pessoas que estão saindo agora no mercado de trabalho estão experimentando, e ainda há esse estímulo para que as pessoas façam graduação de medicina, pensando na ideia errada de que quando sair já vão ter emprego garantido, e não é mais assim. Na verdade, quem tem só graduação não tem mais emprego. Na verdade, você tem que fazer uma especialização, uma residência médica. E é importante dizer que ah, a sociedade tem estimulado essa situação que existe hoje, e talvez a orientação das pessoas que estão cursando a graduação, das pessoas que estão saindo no mercado de trabalho, seja realmente inadequada para a realidade que eles vão viver. Então, vai ter muito médico que vai desistir de ser médico, muito médico que não vai oferecer uma, como é que eu vou dizer, não vai atuar de forma qualificada e correta, e aí quem paga o preço é a sociedade, sabe? Doutor, o senhor foi na contramão de tudo isso, né? Porque quando a gente até começou a conversar, lá no início da sua escolha, né? Foi realmente por amor. Hoje continua Foi, sendo. E sim. eu acredito que hoje em dia o que lhe leva ainda mais a ser apaixonado pelo que faz, a gente percebe, inclusive seus pacientes, né? Que pegam na sua mão e vai até, sim, é um médico para a vida. Então não abandona, porque a maioria, inclusive, ainda não abandona. Mas acho que acredito que o mais importante é todo esse feedback que eles lhe dão na retomada de vida pós uma cirurgia. O quanto a vida deles mudou. O senhor recebe constantemente esses feedbacks? Recebo. Acompanha a vida deles O também? que me alimenta hoje muito é a mudança de vida que esse tratamento traz. E eu gostaria que isso fosse mais visto, não porque é o que eu faço, mas para que mais pessoas conseguissem alcançar esse tratamento e aceitassem fazer, porque eu uso muito uma palavra que cabe muito bem nesse tratamento, se chama renúncia. Renunciar é eu pagar o preço por uma coisa muito valiosa que vem num final, às vezes distante. Então eu tenho que sofrer um pouco, mas para eu ter um prazer lá na frente que às vezes eu não vou ver agora. Então o paciente tem que renunciar muita coisa, fazer muita coisa que não quer, que não gosta, mas para ter uma mudança de vida duradoura, real, e eles realmente têm, entendeu? E era muito bom que as pessoas enxergassem isso. E mesmo muitas vezes estando aqui na sua frente, como eu estou agora, as pessoas não enxergam, porque existe por trás uma legião de gente que não tem desenvoltura para tratar do assunto, tratando e levando muitas vezes essas pessoas ao erro. Doutor, uma crença ainda que é muito forte, uma crença limitante que muitos pacientes chegam ainda em consultório que muitas vezes impede de prosseguir, né? Uhum. O que é que o senhor mais vê ainda de uma crença que eles Não, é trazem isso, é muito que dieta. enraizada? Então, dieta e atividade física já foi estabelecido que não é mais tratamento para obesidade, é prevenção, tá? Se você acha que tem obesidade real, obesidade diagnosticada através de IMC, e que vai chegar no seu peso ideal e vai manter só fazendo dieta e atividade física, sim, existe uma pequena parcela da sociedade que vai conseguir isso, mas a grande maioria não consegue. O que é tratar a obesidade? Medicação, terapia, orientação nutricional. Tem que pesar comida? Tem que pesar comida. E cirurgia, tá? Uhum. E medicação e cirurgia,
quando indicados corretamente, tratam de verdade as pessoas. Infelizmente, eu com o meu olhar de médico, às vezes eu olho na rua tanta gente que podia seguir o tratamento correto e não segue justamente por falta de orientação, entendeu? E, enfim, meu papel é ajudar quem me procura e não sair na rua aí falando para as paredes aí para Quem quer ser qualquer um. ajudado, Não, né? não é esse. O meu papel é fazer com quem quer ser tratado que seja, entendeu? E realmente essas pessoas que querem ser tratadas, elas conseguem. Doutor, infelizmente a gente está chegando ao fim e para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor aqui olhasse até para a sua câmera mesmo e tivesse essa oportunidade de falar olho no olho para quem é seu paciente, que inclusive está lá querendo abrir mão do tratamento, porque de fato ainda não entendeu que a obesidade é um problema crônico, é uma doença crônica, e esses pacientes que estão ali na iminência de lhe procurar, mas não sabe se é a hora certa, estão escutando aquelas vozes, né, ocultas de Me se não é para procurar, você. me procurar não é igual se tratar, é só me ouvir. E Uhum, me ouvir também não leva ninguém a fazer nada. E eu também jamais vou influenciar alguém a fazer uma coisa que ela não deve fazer ou que não quer. uhum, Mas, sabe, Heloísa, eu acho que o recado está dado. Eu acho que em uhum, todo lugar que você procurar informação segura, você acha também, entendeu? uhum. É, não é, por E pode lhe exemplo. procurar para lhe ouvir, tirar as dúvidas, Sim, né? sim, mas assim, Isso acontece também? acontece. Uhum, Mas assim, procurem médicos. E quando procurarem um médico, procurem saber da formação daquele médico. Tanto de feedback das pessoas, que isso hoje é importante e é acessível, uhum, quanto em sites oficiais do CRM, porque, por exemplo, existe o CRM do médico, que é aquele número de uhum, registro do conselho. E existe uma coisa chamada RQE, que é o registro da especialidade. Então, por exemplo, um cirurgião que faz cirurgia bariátrica, ele tem um RQE de cirurgia bariátrica. Se não tem, é porque talvez está ainda em capacitação ou não está habilitado para fazer aquilo. Então, tem várias formas. No portal do CFM, do CRM, no portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, existem os órgãos que regulam isso. E, certamente, se o médico tem essas credenciais, ele vai ser honesto, vai tratar você como deve ser tratado e você vai estar em boas mãos. Doutor, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Que venham aí muitas novas décadas também transformando vidas, que não muda só a vida dessa pessoa, mas muda o círculo dela inteiro, né? Na Exato. família, no Verdade. trabalho, vida social, muda tudo. Então, parabéns. Eu pude perceber aqui que todo esse seu sucesso é merecedor, é Obrigado. reconhecimento de um trabalho de longas datas, né? Então, assim, parabéns. A Dr. Play está aqui de portas abertas quando o senhor quiser vir aqui também falar sobre outros assuntos, falar novamente de bariátrica, trazer esses mitos, né, à tona e desmistificá-los. Então, fique à vontade. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e você que está em casa, que nos assistiu. Então, compartilhe esse conteúdo que é de utilidade pública, eu diria. Parabéns pelo trabalho, viu, doutor? Eu que agradeço. Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima semana com mais um Dr. Play Podcast.